Boa noite, nobres vereadores, nobres vereadoras, jurídico, funcionários, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Declaro aberta a 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Piraí do Sul, 25 de agosto de 2026. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão e eu gostaria de convidar a vereadora Glória para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhora presidente, nobres vereadores e nobres vereadoras, colaboradores da casa, público presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. A nossa leitura de hoje se encontra no Salmo 120. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dito ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempos demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Peço que o nobre secretário dê continuidade com a leitura da pauta. Boa noite a todos. Pauta da 27ª sessão ordinária 2026. Pequeno expediente. Leitura do texto bíblico. Ofício 20/2026, controle interno. Recomendação administrativa 3/2026, GPG-MPC. Ordem do dia, projeto de lei. Apresentação do anteprojeto de lei 26/2026. Autoria de todos os vereadores. Súmula. Declara a festa de Nossa Senhora das Brotas patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Piraí do Sul e da outras providências. Anteprojeto de lei 27/2026, autoria vereadora Mariana Azara Gabriel Ferreira. Súmula. Proíbe a comercialização de fogos de artifício e quaisquer artefatos pirotécnicos que produzam ruídos ou estampido no âmbito do município de Piraí do Sul e da outras providências. Indicação. Apresentação da indicação 17/2026, autoria vereador Marcos Krubinick. Apresentação da indicação 18/2026, autoria vereador Edson Staro. E a apresentação do requerimento 12/2026, autoria do vereador Edson Staro, requer informações de providências quanto à conclusão das estruturas e a efetiva disponibilização do abastecimento de água aos moradores dos bairros Martelo, Campo Cerrado, Lagoa São José e Jararaca. Ofício. Piraí do Sul, 20 de agosto de 2026. Departamento Legislativo. Assunto: inclusão de recomendação administrativa 3/2026. GPMG-MPC na pauta. Encaminho ao Departamento Legislativo, recomendo a recomendação administrativa número 3/2026 para inclusão na pauta e ciência de todos os vereadores. Atenciosamente, Jadiael Rocher Pereira, controlador interno. Recomendação administrativa 3/2026. GPG-MPC.
Recomendação Administrativa número 03/2026 do Gabinete da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral, no exercício de suas atribuições consignadas nos artigos 127, 129, inciso 2, 6 e 10 e 130 da Constituição Federal da República, nos artigos 149, inciso 1, 150, inciso 1, da Lei Complementar Estadual 103 de 2005, no artigo 7º, inciso 1 do Regimento Interno do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, bem como no artigo 15 da Resolução nº 2/2011 do Conselho Superior do Ministério Público de Contas e artigos 21 e seguintes da Instrução de Serviço nº 71/2021, alterada pela Instrução de Serviço nº 75/2024. Considerando que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 88, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada em julgado, e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento, com as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, LOA, de cada ente federativo, respeitado a prioridade dos créditos de natureza alimentícia, conforme os parágrafos 1º e 2º do mencionado artigo, observada a nova redação conferida ao parágrafo 1º pela Emenda Constitucional número 136 de 2025. Considerando que, consoante o artigo 85, parágrafos 1º e 4º da Resolução número 303 de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, os tribunais de justiça encaminharão até 31 de março de cada ano as informações necessárias à consolidação dos dados referentes à situação dos precatórios, sob sua responsabilidade por ente devedor. Considerando que o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025, dispõe ser obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de fevereiro, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Considerando que para os projetos de LDO e LOA a serem apreciados e votados em 2026, com vigência em 2027, deverão ser considerados os precatórios apresentados até 1º de fevereiro de 2026, com previsão de pagamento até o final do exercício de 2027. Considerando que também deve haver adequada previsão orçamentária para a quitação de decisões judiciais que se caracterizem como obrigações de pequeno valor objeto de RPV, requisição de pequeno valor, considerando que o parágrafo 23 do artigo 100 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 136 de 2025, estabelece que os pagamentos de precatórios pelos municípios relativos às suas administrações direta e indireta ficam limitados a percentuais escalonados de 1 a 5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, definidos conforme a relação entre o estoque de precatórios em mora, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios em 1º de janeiro, e aquela receita aplicando-se a tal disciplina por força do artigo 8º da referida emenda, inclusive os precatórios escritos até a data de sua promulgação. Considerando que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no Acórdão 730/2026, pelo Tribunal Pleno, processo 726790 de 2025, relator conselheiro Augustinho Zucchi, sessão ordinária virtual número 4, de 26 de março de 2026, decidiu por unanimidade e acolhendo o parecer 52 de 2026 deste Ministério Público de Contas, que as disposições das emendas constitucional número 136 de 2025 aplicam-se aos precatórios já existentes e que sua existência de previsão orçamentária anterior não constitui obstáculo à adoção de novo regime. Considerando que no mesmo Acórdão 730 de 2026, o Tribunal Pleno restou assentado que a adoção de regime instituído pela Emenda Constitucional número 136 de 2025 não está condicionada à prévia eliminação do estoque de precatórios existentes, haja visto ter sido a nova disciplina concebida precisamente para regular a amortização gradual do passivo judicial já acumulado. Considerando que, na fundamentação do parecer 52 de 2026,
acolhida pelo relator no Acórdão 730/2026 do Tribunal Pleno, este Ministério Público de Contas assentou que o novo regime não institui um teto discricionário de pagamento, mas sim um piso constitucional de esforço fiscal anual, cuja incidência decorre automaticamente da posição do ente federativo dentro das faixas estabelecidas pela relação entre o estoque de precatórios em mora e a receita corrente líquida, sendo percentual aplicável o resultado de vinculação constitucional automática e não de opção administrativa discricionária. Considerando que, por consequência, a consignação na Lei Orçamentária Anual de dotação inferior ao percentual correspondente à faixa que efetivamente enquadrada o município pode caracterizar descumprimento do regime constitucional, sujeitando o ente às medidas coercitivas previstas no parágrafo 27, incisos 2, 3 e 4 do artigo 100 da Constituição Federal. Considerando que os parágrafos 25, 28 e 29 do artigo 100 da Constituição Federal, incluídos pela Emenda Constitucional número 136/2025, delineiam instrumentos de aceleração do equacionamento do passivo, como a contabilização para fins de apuração do cumprimento do Plano Anual de Pagamento, de toda medida efetiva de redução de estoque, a realização de pagamentos que superem os limites do parágrafo 23, mediante dotação orçamentária específica, e a celebração de acordos diretos perante os juízes e auxiliares de conciliação. Considerando que o parágrafo 27, incisos 2, 3 e 4 do artigo 100 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 136/2025, estabelece que o presidente do Tribunal de Justiça determinará o sequestro até o limite do valor devido das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente, para fins de pagamentos de precatórios, ficando o ente omisso, impedido de receber transferências voluntárias e respondendo o prefeito do município inadimplente na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Considerando que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, estabelece que, para efeito que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100, da Constituição Federal e o artigo 78 do ADCT, serão considerados de pequeno valor até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos ou obrigações consignadas em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a 30 salários mínimos perante a Fazenda dos municípios. Considerando que o artigo 101 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 62 de 2009 e modificado pelas Emendas Constitucionais 94 de 2016, 99 de 2017 e 109 de 2021, estabelece um regime especial de pagamento para estados, Distrito Federal e municípios que estavam em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015. Considerando que o regime especial de pagamento de precatórios autoriza os entes federativos a destinarem percentuais mínimos de suas receitas correntes líquidas ao pagamento desses requisitórios, e que a Emenda Constitucional 136 de 2025, em seu artigo 7º, dispensou a partir da data de sua promulgação, 9 de nove de 2025, a necessidade de quitação dos débitos no prazo a que se refere o artigo 101 da DCT, até 31 de 12 de 2029. Considerando que o parágrafo 6º do artigo 101 da DCT, incluído pela Emenda Constitucional 136 de 2025, determina a aplicação ao regime especial de pagamento de precatórios do disposto nos parágrafos 23 a 30 do artigo 100 da Constituição Federal, de modo que os municípios a eles submetidos igualmente se sujeitam aos limites escalonados de pagamento e às medidas do parágrafo 27 do referido artigo. Considerando que a submissão ao regime especial de pagamento não dispensa o município do controle administrativo próprio de seus requisitórios, da consignação de dotação orçamentária compatível com aportes devidos às contas especiais dos tribunais e com obrigações de pequeno valor, tampouco desonera a Comissão de Orçamento e Finanças ou congênere da análise da suficiência das dotações, sendo equivocada a compreensão de que a operacionalização do passivo pelo Poder Judiciário afastaria tais deveres da gestão local. Considerando que os municípios não aderiram ao regime especial de pagamento de precatórios previstos no artigo 105 da DCT, estão obrigados a incluir na LOA a ser aprovada em 2026 para vigência em 2027, a integralidade dos montantes devidos a título de precatórios judiciários apresentados até 1º de fevereiro de 2026, fazendo-se o pagamento até o final do exercício de 2027, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal. Considerando que o Ministério Público de Contas tem o dever constitucional de velar
pela fiel observância das normas constitucionais, legais e regulamentares que regem a aplicação dos recursos públicos, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações do Estado relacionadas aos precatórios, visando assegurar o respeito à ordem cronológica e a prioridade no pagamento dos precatórios alimentares e preferenciais. Considerando que o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, exige que a administração pública promova a gestão de recursos financeiros de modo a garantir o adimplemento das obrigações impostas judicialmente de maneira célere e eficaz, prevenindo a acumulação de débitos que possam prejudicar o equilíbrio fiscal dos entes federativos e comprometer direitos dos credores. Considerando que o princípio da moralidade administrativa, igualmente consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe que a gestão de precatórios se dê de maneira ética e transparente, evitando favorecimentos indevidos e assegurando que os pagamentos sigam rigorosamente a ordem de apresentação e os critérios constitucionais de prioridade. Considerando a necessidade de observar e aplicar adequadamente as disposições da Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, que exige planejamento e transparência na gestão das finanças públicas, bem como respeito aos limites de despesa e endividamento, o que inclui as obrigações decorrentes de precatórios para evitar o comprometimento de equilíbrio fiscal. Considerando que o disposto no artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância na ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Considerando que o disposto no parágrafo 7º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a inclusão na dívida consolidada dos precatórios não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido excluídos, para fins de aplicação de limites. Considerando o disposto no artigo 67 da Lei Federal 4.320, de 1964, determinam que sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária realizados na ordem de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, de sorte que é necessário haver prévia dotação orçamentária suficiente para a satisfação integral de todos os pagamentos que devem ser realizados em 2027. Considerando que os tribunais de contas têm a atribuição de fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o cumprimento das obrigações judiciais pelos entes públicos, podendo recomendar medidas corretivas e sancionar gestores públicos que se omitam no pagamento regular de precatórios ou descumpram as normas constitucionais. Considerando a correta execução do regime de precatórios, tanto no regime geral previsto pela Constituição Federal, quanto o regime especial no ADCT, contribuem para a efetividade da justiça e o respeito aos direitos dos cidadãos. Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná disponibiliza no endereço eletrônico www.tjparaná.jus.br/precatórios todas as informações necessárias para a correta aferição dos valores devidos pelo município paranaense a título de precatórios judiciais, cujo montante deverá ser incluído nas dotações orçamentárias correspondentes no projeto de lei orçamentária anual a ser votado no exercício 2026 para vigência no exercício 2027 e a legislação correlata acessível em www.tjparaná.jus.br/legislação-precatórios, bem quanto aos municípios submetidos ao regime especial, os planos de pagamento e relatório geral de comprometimento percentual da receita corrente líquida disponíveis em www.tjparaná.jus.br/planos-pagamento-municípios. Considerando o teor do relatório técnico 01 de 2026, publicado por este Ministério Público de Contas em 17 de abril de 2026, que apresentou um segundo estudo sobre a gestão do controle e pagamento dos precatórios judiciais por parte dos poderes executivo e legislativo municipais do Estado do Paraná, e evidenciou fragilidades e inconsistências na administração dos requisitórios municipais, cujas correções podem contribuir significativamente para a otimização do planejamento orçamentário, para agilidade nos pagamentos e para a melhoria da transparência e do controle. Considerando que o mesmo relatório técnico 01/2026 apurou expressiva magnitude dos precatórios de natureza trabalhista na composição do endividamento judicial municipal, com a presença de municípios de pequeno porte entre os maiores devedores perante o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, o que impõe o controle administrativo e a previsão orçamentária alcance igualmente os requisitórios expedidos pela Justiça do Trabalho,
bem como a adoção de medidas estruturantes de prevenção da litigiosidade trabalhista. Considerando que a não observância dos preceitos constitucionais e legais conferidos nessa recomendação, assim como seu não atendimento, além de caracterizar ato tipificado pelo Decreto-Lei nº 201 de 1967, pode redundar em responsabilizações dos agentes públicos mediante representação e ou tomadas de contas extraordinárias, a ser propostas perante o Tribunal de Contas do Estado. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios dos âmbitos do município do Estado do Paraná, tanto submetidos ao regime geral de liquidação quanto submetidos ao regime especial de pagamentos previsto no artigo 101 e seguintes do ADCT, bem como integrantes de parlamentos municipais responsáveis pela aprovação de leis orçamentárias, em especial da LDO 2027 e LOA 2027, que observem rigorosamente as normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos, a preservação da ordem cronológica em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência da administração pública, em especial, 1. Ao prefeito, providenciar a relação dos precatórios de responsabilidade do município em arquivo Excel, contendo a ordem sequencial cronológica, o número do processo, o nome do beneficiário, o valor do precatório e a identificação do tribunal de origem, abrangendo tanto os requisitórios expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, quanto os expedidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 2. Apurar e documentar o enquadramento do município na faixa percentual do parágrafo 23 do artigo 100 da Constituição Federal, mediante confronto entre estoque de precatórios em mora, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios em 1º de janeiro de 2026, e a receita corrente líquida apurada no exercício financeiro 2025, para fins de dimensionamento da dotação a ser consignada na Lei Orçamentária 2027. 3. Contemplar na proposta de Lei Orçamentária 2027 a ser encaminhada ou já encaminhada à Câmara Municipal a totalidade dos precatórios de natureza geral que deverão ser pagos no exercício 2027, bem como das obrigações decorrentes de requisição de pequeno valor, RPV, observado que o percentual decorrente do enquadramento a que se refere no item 2 constitui piso de esforço fiscal anual, e não teto discricionário de programação orçamentária. 4. Tratando-se município submetido ao regime especial de pagamento, contemplar na proposta da Lei Orçamentária 2027 dotação suficiente para aportes devidos às contas especiais administradas pelos tribunais perante os quais o município possui dívida consolidada de precatórios em conformidade com o Plano Anual de Pagamentos e apresentado bem como para as obrigações decorrentes de requisição de pequeno valor, RPV. 5. Encaminhar a este Ministério Público de Contas, no prazo de 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, para o e-mail projetompc.precatórios@gmail.com, a relação de precatórios citadas no item 1 e a Lei Orçamentária de 2027, cujo formato do arquivo permita pesquisa textual com indicação de página e realce do item que contempla a totalidade de precatórios e demais obrigações decorrentes de requisição de pequeno valor, RPV. Ao presidente e membros da Comissão de Orçamento e Finanças ou congênere, número 1. Fazer em seu pareceres um item específico, a análise pormenorizada dos valores totais de precatórios do município, do regime geral ou conforme o caso de saldo de devedor sujeito ao regime especial, para os valores constantes na proposta de lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto ao seu integral cumprimento, bem como aferindo a correção de enquadramento na faixa percentual do parágrafo 23 do artigo 100 da Constituição Federal. 2. Aferir em seus pareceres se houve adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações decorrentes da requisição de pequeno valor, RPV. 3. Disponibilizar o parecer sobre a proposta de lei orçamentária no portal da Câmara Municipal da Internet em até 5 dias após a aprovação do mesmo pela comissão, cujo formato do arquivo permita pesquisa textual. 3. Ao presidente da Câmara Municipal, número 1, incluir em pauta a proposta de lei orçamentária para o exercício 2027, apenas se contemplar a totalidade dos créditos necessários para o pagamento dos precatórios, de regime geral ou conforme o caso dos aportes devidos no regime especial de pagamento e das obrigações decorrentes de requisição de pequeno valor, RPV, ratificando tal ato através de certidão. 2.
instruir o processo legislativo de análise da proposta de lei orçamentária com a relação integral de todos os precatórios do município, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos, confirmando tal ato através de certidão. 3. Disponibilizar essa recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como incluí-la em seu portal na internet, além de fazer a sua leitura em sessão ordinária. 4. Encaminhar a este Ministério Público de Contas, após a inclusão em pauta da proposta de lei orçamentária, para o e-mail projetompc.precatórios@gmail.com. A. 4.1. Comprovação por meio de certidão de que a cópia dessa recomendação administrativa foi disponibilizada para todos os vereadores. 4.2. Comprovação por meio de link da inclusão dessa recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal da Internet, disponibilizado no corpo do e-mail ou em certidão cujo formato de arquivo permita pesquisa textual. 4.3. Comprovação por meio de certidão que essa recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento. 4.4. Comprovação da publicação no portal da Câmara Municipal da Internet de parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças ou congênere através de link disponibilizado no corpo do e-mail ou em certidão cujo formato de arquivo permita pesquisa textual. Item 4. Ao prefeito municipal, ao presidente e membros da Comissão de Finanças e Orçamento, ou congênere, ao presidente da Câmara Municipal, aos vereadores e servidores municipais envolvidos. Mantém o absoluto sigilo das informações pessoais de credores e precatórios de quaisquer espécies, inclusive de valores a serem recebidos, tomando as providências necessárias para evitar a exposição de tais credores. 2. Observem estritamente o disposto na Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Item 5. A todos os destinatários dessa recomendação, quando as comunicações dirigidas a esse Ministério Público de Contas, 1. Toda documentação encaminhada deverá ser encaminhada ao e-mail projetompc.precatórios@gmail.com. Deverá conter clara identificação do município remetente, com a indicação do respectivo nome no campo assunto ou no corpo do texto, bem como a identificação do poder e órgão responsáveis pelo envio, de modo a permitir correto registro, processamento e consolidação das informações prestadas. Publique-se Curitiba, 18 de agosto de 2026, assinado digitalmente pelo Procurador-Geral do Município, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gabriel Guileger. Apresentação do projeto de lei 26/2026. Declara a festa de Nossa Senhora das Brotas patrimônio cultural de natureza imaterial do município Pirei do Sul e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo declarar a festa Nossa Senhora das Brotas patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Pirei do Sul, atendendo a requerimento apresentado pelo Santuário Diocesano de Nossa Senhora das Brotas, pertencente à Diocese de Ponta Grossa, e representado por seu reitor, Padre Tiago Antônio Ingenski. A devoção Nossa Senhora das Brotas remonta ao ano 1808, quando o Frei Antônio de Santana Galvão, ao passar por Pirei do Sul, deixou aos cuidados da viúva Ana Rosa da Conceição de Paula uma imagem que anos depois foi encontrada intacta no meio a brotos de vegetação após incêndio na região. Episódio este que deu origem à denominação pela qual a devoção é conhecida até hoje. A primeira festa realizada em honra à padroeira ocorreu em dezembro de 1881, coincidindo com a criação do município, de modo
que a celebração acompanha a própria história de formação de nossa cidade. A festa, que neste ano terá sua 146 edição, constitui atualmente uma das maiores manifestações de religiosidade popular do estado do Paraná, reunindo romeiros oriundos de diversos municípios paranaenses e de outros estados. A relevância já foi objeto de reconhecimento por parte do Poder Público Estadual, por meio da Lei Estadual 12.801, de 21 de dezembro de 1999, que instituiu o município de Pereira do Sul como polo turístico religioso em razão do Santuário Nossa Senhora das Brotas, e inclui o santuário no roteiro turístico do estado do Paraná. No âmbito eclesiástico, a devoção foi também objeto de atos formais da Diocese de Ponta Grossa, como proclamação de Nossa Senhora das Brotas como padroeira do Caminho das Tropas em 2004 e a criação do Santuário Diocesano por decreto episcopal em 2013. Além da dimensão religiosa, a festa carrega elementos de relevante valor histórico e cultural para a identidade do município, entre os quais procissão entre a igreja matriz e o santuário, as tradições gastronômicas locais associadas à celebração do comércio popular, e acompanha há décadas o gesto tradicional de oferendas, em agradecimento às graças recebidas. Esses elementos configuram a manifestação cultural de natureza imaterial nos termos do artigo 216 da Constituição Federal, que reconhece como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade e ação e à memória dos grupos formadores da sociedade. Pereira do Sul já dispõe de estrutura legal voltada à proteção do patrimônio cultural por meio da Lei 1833, de 7 de novembro de 2011, que institui o Sistema Municipal de Cultura e atribui à Secretaria Municipal de Cultura a competência de preservar, valorizar e registrar o patrimônio cultural do município, e da Lei Complementar número 23, de 15 de outubro de 2013, que criou a Fundação Municipal da Cultura de Pereira do Sul. O presente projeto não cria órgão, cargo ou atribuição nova, limitando-se a declarar a festa Nossa Senhora das Brotas patrimônio imaterial do município e a determinar sua inscrição no registro já prevista na legislação vigente, autorizando que esse registro seja mantido em meio eletrônico ou digital, de modo a facilitar sua manutenção e consulta pública. A declaração formal do patrimônio, ora proposta, não implica por si só despesa ao erário municipal e registra-se ao reconhecimento simbólico e documental da manifestação, preservando a competência dos órgãos já existentes para eventuais medidas de fomento, salvaguarda ou divulgação a serem tratados em todos os próprios de cada poder, conforme sua respectiva iniciativa. Pelas razões expostas, submetemos o presente projeto à apreciação dos nobres pares, certos de contarmos com o apoio necessário à sua aprovação. Pereira do Sul, 24 de agosto de 2026. Então está assinado por todos os vereadores. Então, essa Câmara Municipal ela foi procurada pela Comissão do Santuário. Em conjunto, todos os vereadores participaram, né, desse trabalho, da proposição desse projeto de lei, que será encaminhado agora para as comissões para emissão de pareceres. Apresentação do projeto de lei 27/2026. Autoria vereadora Mariana, Zara Gabriel Ferreira, súmula.
proíbe a comercialização de fogos de artifício e de quaisquer artefatos pirotécnicos que produzam ruído ou estampido no âmbito do município de Pirei do Sul e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade proibir, no âmbito do município de Pirei do Sul, a comercialização de fogos de artifício e de artefatos pirotécnicos que produzam ruídos ou estampido, permitindo-se apenas o comércio de produtos de baixo ruído, devidamente certificados. A comercialização indiscriminada de fogos de artifício com estampido tem impacto direto sobre o sossego público, a segurança e a saúde da população. Notadamente, as crianças, idosos, pessoas com transtorno do espectro autista e animais, grupos reconhecidamente mais sensíveis a ruídos súbitos e de alta intensidade. A restrição ora proposta não alcança a comercialização de fogos de artifícios em geral, mas apenas daquelas que produzam estampido ou ruído, preservando-se a atividade econômica lícita quanto aos produtos de baixo ruído devidamente certificados. Do ponto de vista de competência legislativa, a proposta encontra amparo no artigo 10 da Lei Orgânica Municipal de Pirei do Sul, que atribui ao município competência para conceder e renovar a licença de localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais e para cassar essa licença quando a atividade se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego alheio ou à segurança. Como nos incisos do mesmo artigo, que confere ao município competência para organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de seu poder de polícia administrativa e para estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Trata-se de matéria de peculiar interesse local, cuja iniciativa pode ser exercida por qualquer vereador nos termos do artigo 44 da mesma lei orgânica. Registra-se que a proposta de conteúdo assemelhado foi adotada pelo município de Ponta Grossa, no estado do Paraná, por meio da Lei 15.917, de 17 de junho de 2026, que também restringiu a comercialização de fogos de artifícios e de artefatos pirotécnicos que produzam ruído ou estampido, permitindo apenas a comercialização de produtos de baixo ruído devidamente certificados. O valor da multa prevista no artigo 6º desta lei foi sugerido em 10 unidades fiscais do município, UFM, dobrando em caso de residência. Por essas razões, submeto ao presente projeto de lei à apreciação desta egrégia Câmara Municipal, rogando a sua aprovação. Mariana Zada Gabriel Ferreira, vereadora. Também segue para as comissões para emissão de pareceres. Nenhum inscrito? Ah, tem indicação. Pode continuar. Então. Indicação 17/2026. Indica o excelente senhor prefeito municipal, na forma regimental, a necessidade de verificar a possibilidade de instalação de uma câmera de segurança na região da antiga escola do bairro Bom Sucesso, nas proximidades do Trevo, que dá acesso aos bairros Bom Sucesso e Francisca Leme. Justificativa. A solicitação se justifica pelo fluxo diário de veículos no local, que também pode ser utilizado como rota de desvio, bem como por pedidos de moradores da região. A instalação do equipamento poderá contribuir para a segurança e monitoramento do local, inclusive auxiliando na identificação de situações de abandono de animais, ocorrências relatadas com frequência nessa região, bem como no acompanhamento das caçambas de lixo disponibilizadas à comunidade, contribuindo para coibir
a queima de resíduos e descarte irregular de lixo fora das caçambas. Ressalta-se ainda que existem câmeras instaladas em outras localidades da área rural do município, sendo pertinente verificar a possibilidade de contemplar também essa região, atendendo às demandas dos moradores e contribuindo para a maior segurança e fiscalização. Pedido Sul, 25 de agosto de 2026, Marcos Krubinic, vereador. Indicação 18/2026. Indica o senhor prefeito municipal que determina o setor competente da prefeitura municipal com a maior brevidade possível o serviço de patrulhamento e cascalhamento na estrada do Guaçatunga, localizada na região do Piremiri. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar a realização do patrulhamento e cascalhamento da estrada do Guaçatunga na região do Piremiri, tendo em vista que a via se encontra em péssimas condições de tráfego, causando transtornos e dificuldades de deslocamento aos moradores e demais usuários. A situação se agrava significativamente nos períodos de chuva, quando o excesso de barro e a deteriorização da estrada prejudicam a circulação de veículos, tornando o trajeto ainda mais difícil e comprometendo o acesso dos moradores às suas propriedades. Um dos principais problemas enfrentados pela comunidade ocorre com o transporte escolar, uma vez que em dia de chuva as condições da estrada fazem com que os ônibus escolares não consigam acessar determinados pontos de embarque, prejudicando diretamente os alunos que dependem do transporte público para chegar às instituições de ensino. Diante disso, faz-se necessária a adoção de providência pelo Poder Executivo com a execução de serviço de patrulhamento, cascalhamento e, se necessário, mais medidas de manutenção e melhoria da via, buscando garantir condições adequadas de tráfego durante todo o ano. A melhoria da estrada contribuirá não apenas para o deslocamento dos moradores, mas também para a regularidade e segurança do transporte escolar, evitando que os alunos sejam prejudicados em dia de chuva. Desta forma, solicita-se ao Poder Executivo que avalie a situação e providencie os serviços necessários com a maior brevidade possível, atendendo a uma demanda que afeta diretamente os moradores da região do bairro Piremiri. Pedido Sul, 25 de agosto de 2026, é de citar o vereador. Requerimento 12/2026. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal do Piraí do Sul, Estado do Paraná. É de Estado, vereador da Casa Legislativa, nos suas atribuições regimentais, requer, após o plenário, que seja encaminhado requerimento ao Poder Executivo Municipal solicitando informações e providência quanto à conclusão das estruturas, a efetiva disponibilização de abastecimento de água aos moradores dos bairros Martelo, Campo Cerrado, Lagoa São José e Jararaca. Do requerimento. Considerando a necessidade de assegurar aos moradores dessas localidades o acesso ao abastecimento de água em suas residências, bem como necessidade de transparência quanto à execução das obras e serviços de responsabilidade do poder público, requer-se ao Poder Executivo Municipal que informe. 1. Qual a data prevista para a realização das ligações das caixas de água ao sistema de abastecimento dos bairros, nos bairros Martelo e Campo Cerrado, permitindo que a água seja efetivamente disponibilizada aos moradores em suas residências. As caixas de água instaladas nos bairros Martelo e Campo Cerrado encontram-se atualmente em condições de funcionamento. Caso ainda não esteja, informar quais serviços ou providências permanecem pendentes para que possam entrar em operação. Existe um cronograma oficial para a conclusão das ligações e início de abastecimento de águas do bairro Martelo e Campo Cerrado? Em caso positivo, requer encaminhamento de cópia do cronograma contendo as etapas previstas e os respectivos prazos.
Caso as ligações ainda não tenham sido regularizadas por motivo técnico, administrativo, contratual, financeiro ou de qualquer outra natureza, requer-se do Poder Executivo a presente justificativa detalhada, indicando especificamente qual é o impedimento e quais as providências estão sendo adotadas para solucioná-lo. 5. Quanto às localidades Lagoa São José e Jararaca, qual a provisão para a instalação das respectivas caixas de água destinada ao atendimento dos moradores? Após a instalação das caixas de água na Lagoa São José e Jararaca, qual será o prazo previsto para a realização das ligações necessárias e efetivo início de fornecimento de água nas residências? 7. Existe projeto de planejamento ou cronograma definido para a implantação completa do sistema de abastecimento de água nessas duas localidades? Em caso positivo, requer-se o encaminhamento das informações referentes às etapas e aos respectivos prazos de execução. 8. Especificamente em relação às estruturas de sustentação da caixa d'água localizada no bairro Campo do Cerrado, foi constatado no local a existência de um espaço junto à base da estrutura onde ocorre o acúmulo de água, atingindo os elementos metálicos utilizados na fixação da caixa, conforme registro fotográfico. Diante dessa situação, requer que o Poder Executivo informe. Se a situação já foi identificada pelos responsáveis técnicos do município. B. Se foi realizada a avaliação técnica em condições das hastes, suportes e demais elementos de fixação da caixa d'água. C. Se o acúmulo de água pode provocar ou já está provocando corrosão ou deterioração dos elementos metálicos de fixação. Quais as medidas serão adotadas para alimentar o ponto de acúmulo de água e preservar a estrutura de fixação? Se na avaliação técnica do município a estrutura atualmente apresenta condições adequadas e seguras para receber a operação da caixa d'água. F. Caso sejam necessários reparos ou adequações, qual a previsão para a realização do serviço? 9. Requer-se ainda que o Poder Executivo informe qual a Secretaria, Departamento, Setor ou Empresa é atualmente responsável pela execução e acompanhamento dessas obras e serviços, indicando, quando possível, o responsável técnico pelo acompanhamento. 10. Considerando que os moradores aguardam a efetiva disponibilização do abastecimento de água, requer que o Poder Executivo informe de maneira objetiva qual a previsão para que os moradores dos bairros Martelo, Campo Cerrado, Lagoa São José e Jararaca possam efetivamente contar com a água em suas residências, discriminando o prazo previsto para cada localidade. Nesse termo, em que pede providências, Período Sul, 25 de agosto de 2026, Edson Estado, vereador. Então, principalmente no bairro do Campo do Cerrado, aonde tem a haste de fixação, ficou um espaço vazio e essa haste pega embaixo e com o parafuso. Só que ali está todo cheio de água. Não foi preenchido concreto, alguma coisa. Daí eu fiquei na dúvida, porque aquilo ali vai deteriorar a fixação. Se é normal ou não. Mas a princípio não. E daí, por ser na igreja, o pessoal já joga lixo, já aproveita. Então é uma situação bem crítica. Então, nesses termos, e a população também está precisando de água e cobrando providências. Requerimento do nobre vereador encontra-se em discussão. Não havendo que discutir, vamos à votação. Vereadora Ângela. Aprovo. Vereador Marcos. Aprovo. Vereador Claudemir. Aprovo. Vereador Edson propôs. Aprovo. Vereador João Carlos. Aprovo. Vereadora Glória. Aprovo. E vereadora Elaine. Aprovo. Requerimento aprovado por unanimidade de votos pelos presentes.
Não havendo mais nada que discutir, não tem nenhum inscrito. Agradeço, nobres vereadores, vereadoras, jurídico, funcionários, público presente, seja sempre bem-vindo, público que nos acompanha pelas redes sociais. Em nome de Deus, declaro mais uma sessão ordinária encerrada.